Alô, gente querida, que nos assiste e que compartilha conosco a história do Francisco Lobo da Costa, poesia, tudo sobre ele, nesse nosso canal Momento Lobo da Costa. É um prazer voltar aqui a conversar com vocês, ainda mais nessa noite linda, que nós estamos já entrando num clima mais quente de verão, etc. Bem, hoje o que eu pensei para falar com vocês é sobre uma parte do nosso Francisco que é uma parte mais difícil, digamos assim. É uma parte em que ele está mais fragilizado. É o momento em que ele se encontra já, infelizmente, estando, apesar de ele não gostar disso, né? Mas já, infelizmente, ele está já com aquele hábito terrível da bebida. Então, é neste clima, assim, que nós vamos conversar sobre uma associação. Uma associação modesta, mas bem inspirada, e que tem um título bem diferente, que é o Grêmio dos Lunáticos. Isso realmente existiu no século XIX, e essa associação tinha como presidente o Alfredo Ferreira Rodrigues, que ele já é bem conhecido era bem conhecido na época e é bem conhecido atualmente pela sua obra, pela sua ligação com o contexto social pelotense. Nós tínhamos como vice-presidente o Carlos Bandeira Renault, como secretário o João Tolentino de Souza e como tesoureiro aquele já conhecido nosso e do Francisco, amigo do Francisco até um certo tempo. Depois resolveu não ser mais amigo porque o Francisco foi proibido de namorar a Elvira, se lembram? E o Francisco de Paula Pires, que namorava a Luísa, irmã da nossa Elvira, para não sofrer nenhuma restrição por parte da família Arruda, rompeu os laços de amizade com o nosso Francisco Lobo da Costa. Então, este quarto integrante do Grêmio, da diretoria do Grêmio dos Lunáticos, é este Francisco de Paula Pires. Bem, o que acontecia? Eu disse para vocês que nós iríamos abordar uma época em que o Lobo estava muito fragilizado. Realmente, nessa época, já pelos idos de 1884, 5, que ele já se auto-internava, e em 87, que é o caso dessa aparição deste Grêmio dos Lunáticos, ele já estava muito fragilizado pela morte da nossa Elvira em 83. Se lembram, ela faleceu, ele se sentiu até culpado, ficou mais condoído com isso e, consequentemente, enveredou mais pelo vício do alcoolismo. E a gente sabe, por ele e pelos amigos, todos que o conheciam, que ele não queria ter esse vício. Por isso que ele se internava. Ele ia lá na Santa Casa, já era conhecido, e teve várias internações a partir de 1884. Na realidade, um ano depois
do falecimento da Elvira. Bem, então este Grêmio dos Lunáticos, que era comandado pelo Alfredo Ferreira Rodrigues, em uma das suas reuniões, ele fala do problema que o Francisco Lobo da Costa estava passando pelo alcoolismo, e também porque ele fazia alguns textos para os jornais e outros jornais já não queriam. É bem a época que ele, apesar de ter uma boa cabeça, de fazer versos assim fertilmente, ele era barrado em algumas festas. Por quê? Porque ele não estava tão bem vestido, ele já estava mais desleixado e com pouco dinheiro, né? Só de alguns jornais, etc. Então, o Alfredo Ferreira Rodrigues propôs, né, ao Grêmio dos Lunáticos, à diretoria, que olhassem melhor para o Francisco Lobo da Costa, que ele carecia de um auxílio, ele carecia que a sociedade pelotense fizesse algo por ele, já que ele continuava a trabalhar. E o esquema do Francisco era de manhã, de tarde ele estava trabalhando e à noite ele bebia. E quanto mais se passavam os anos, mais ele bebia, né? Isso era complicado. Ele se internava, ficava bem. Até ali, né? Porque eu já comentei com vocês, nessa época e até agora, né? O problema do alcoolismo, o vício, é um problema sério. Não só do alcoolismo, mas de drogas, etc. Que toda pessoa humana não deveria nem chegar perto, né? Mas o que vai se fazer com o Francisco? Ele se abateu, né? Entrou em depressão e a partir daí o vício foi tomando conta da sua vida. Então o Alfredo propôs, né, à diretoria que o auxiliasse. Aí a diretoria não sabia como. E como vamos auxiliar o Francisco? Aí ele sugeriu que eles, a diretoria do Grêmio, fizesse um folheto ou uma pequena obra onde colocassem os versos deles mesmos, né? E dissessem que esta obra seria vendida para doar o dinheiro dessa venda a uma melhoria de vida e de saúde do nosso Francisco Lobo da Costa. A diretoria achou ótimo e realmente foi feito. O opúsculo, que é uma obra muito pequena, continha os poemas do Alfredo Ferreira Rodrigues, do Carlos Bandeira Renaud, do João Tolentino de Souza e do Francisco de Paula Pires. Não havia nenhum poema, nada do nosso Francisco Lobo da Costa. Isso foi colocado para a sociedade pelotense, que realmente embarcou nesta ideia e nesta solidariedade com Francisco. A primeira edição do Caritas foi totalmente vendida. E esse valor, né, o valor da venda, como eles disseram, foi entregue não para o Francisco, porque eles tinham medo que entregando para o Francisco ele transformasse esse dinheiro em bebida, etc., mas entregando para o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas.
Bem, então eles entregaram para quê? Para comprar para o Francisco roupas novas, roupas também para ficar ali na no seu quarto, que era mais uma cela mesmo, né? Porque tinha grades, todos aqueles que estavam ali, que por problema de vício, ficavam em celas trancadas. E o Francisco ficava numa delas. Então, ele precisava de pijamas ou de roupas para ali e também uma roupa adequada para sair, que quando ele tinha uma alta, né, do hospital, ele deveria vestir uma roupa adequada e sair. Então, isso foi dado para o Salles, que a gente já conversou, que até ele é parente do João Simões Lopes Neto, ele é tio do João Simões Lopes Neto, que era o provedor da época, e no sentido de manter o nosso Francisco Lobo da Costa numa estada, numa permanência agradável, né? Possibilitando até algumas comidas, outras alimentações, outros problemas também de cama, também não só de cama, mesa, vestuário, mas também de leituras, papéis para ele escrever e fazer os lindos poemas que ele dedicava aos seus visitantes. Então, isto tudo estava sendo provido pelo Grêmio dos Lunáticos. E assim realmente foi, né? E isso repercutiu muito bem dentro da sociedade, né? Que comprou todos os opúsculos, né? Todos essas pequenas obras chamadas de Caritas. Caritas em latim quer dizer caridade. E assim o Francisco teve uma melhor atenção, né, destes Grêmio dos Lunáticos. Agora, eu sempre gosto de fazer um pequeno parênteses. Claro que eles fizeram a ideia do Alfredo Ferreira Rodrigues foi ótima. Por quê? Porque eles venderam todos os seus poemas, que não eram muito conhecidos, né? E em prol do Francisco é um gesto bonito, mas também eu acredito que deveria ter algum versinho do Francisco nesta obra de Caritas, né? As pessoas que compravam queriam ver algum verso do Francisco e não havia nenhum, era só dos membros da diretoria, né? E também o título que eles colocaram, Caritas, caridade, poderia ser Esperança, ou outro título mais assim motivador de uma renovação do Francisco, mas eles optaram por caridade. Esse também é um aspecto que parece que não era o mais adequado para essa questão. Bom, agora vamos conversar sobre quem eram os principais, né, da diretoria do Grêmio dos Lunáticos. O presidente, é claro, que era o Alfredo Ferreira Rodrigues. Ele nasceu em Rio Grande em 1865, na época que o nosso Francisco Lobo da Costa já tinha 12 anos. Então, ele é mais moço, né? Mas o que nós podemos dizer a mais desse Alfredo? Podemos dizer que ele também era multifacetado. Ele era historiador,
adorava falar e pesquisar vultos, né, da história do Rio Grande do Sul, especialmente, Guerra do Paraguai, Revolução Farroupilha, tudo isso. Ele era poeta, tanto que colocou uma poesia sua no Cáritas. Ele também era um tradutor, né, latim, algumas outras línguas. Era ensaísta, cronista também e professor. Então, ele tinha vários aspectos, né, várias facetas, e a principal obra que ele deixou para a posteridade foi um almanaque intitulado Almanaque Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul. Esse é a principal obra dele e que nos chega até os dias de hoje com uma obra muito importante. Nós temos também, neste aspecto do Alfredo, nós temos que falar que ele também foi membro fundador da Academia Rio-Grandense de Letras e também do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. Ele morreu com 77 anos e deixou grandes obras dentro do seu próprio almanaque, como na sua própria vida. O outro que nós vamos comentar é o tesoureiro, e nada mais, nada menos que o nosso Francisco de Paula Pires, aquele que a gente já comentou, o ex-amigo do Lobo, que agora, nessa ocasião, em 1887, ele esqueceu já aquela fase, já estava casado com a Luísa, então ele foi mais bonzinho para o Lobo. E votou a favor, é claro, e o Lobo recebeu esta ajuda. Bom, o que o Francisco de Paula Pires foi em si? Bem, ele também foi poeta, né? Tanto que ele escreveu um poema no opúsculo Cáritas, né? Mas ele não só escrevia em poesia, também ele escrevia ensaios, né? E escrevia também para jornais como o Progresso Literário, a Tribuna Literária, Radical, e escreveu e publicou livros como Quadros Horripilantes, Rimas, né? E também ele colecionou e colocou em forma de um volume poesias do nosso Francisco Lobo da Costa que estavam meio esparsas, né? Não estavam em jornais, revistas, etc. Então ele colecionou e compilou essas poesias num único volume e intitulou de Dispersas. Bem, ele também é aquele que compilou toda a obra dispersa do Lobo e colocou na edição póstuma, mas ele colocou o título do autor, que é o Lobo da Costa, né? E numa obra muito importante que é Auras do Sul. Então, isso cabe ao nosso Francisco de Paula Pires, que se redimiu, né, daquela passagem que ele não queria perder, de casar com a Luísa, etc, etc. Então, ele está perdoado por isso. Bem, então, o que aconteceu com Francisco de Paula Pires? Ele nem sempre foi poeta, nem sempre estava casado com uma
Arruda, que na época eram pessoas muito ricas, etc. Ele trabalhou durante quase 16 anos, 15 anos e alguns meses, como bibliotecário da Biblioteca Pública Pelotense. E ali ele foi colega do irmão do Francisco Lobo da Costa, que era o irmão mais velho dele, que era o Luiz. Então, ali ele foi colega do Luiz. Bem, então, o Francisco de Paula Pires, além de bibliotecário, depois tornou-se um homem da literatura, né? Ele nasceu em 1846, portanto, era mais velho que o nosso Francisco Lobo da Costa, né? E faleceu em 1915, com 69 anos. Ele ainda publica alguns poemas avulsos, como Esperança, Caridade, né? Que compõem as suas obras, fora aquela parcela de poemas que ele publicou em Caritas, que é o Opúsculo de 1887, que ele e todos os membros do Grêmio dos Lunáticos publicaram em prol do Francisco Lobo da Costa. Então, gostaram do que falamos hoje? Hoje conversamos só sobre um aspecto da vida do Francisco e que realmente existiu. E este Grêmio dos Lunáticos, a gente pode dizer que foi assunto de uma peça de um amigo nosso do Teatro Pelotense, que ele compôs, ele é diretor, que é o Flávio Dornelles, né? Ele digamos, que tem uma trupe, né? que é intitulado Sem Caras, que é lá do IFSU Campus Pelotas, e ele nos brinda em alguns saraus com apresentações. E uma das peças que ele montou foi com esse título, né? Os Lunáticos, o Grêmio dos Lunáticos. Então, ficamos por aqui, mas antes de encerrarmos, não se esqueçam de dar o seu like, de se inscrever, se não são inscritos ainda, e também de colocar alguma coisa, um elogio, ótimo, ou se você pode dar uma sugestão, ou até dizer que se não gostou, para que a gente venha a melhorar a forma, inclusive o nosso conteúdo e contexto. Então, obrigada pela atenção, eu adoro dialogar com vocês e até o nosso próximo episódio. Fique com Deus.